Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula aqui de arte no canal Educação com o professor Adeildo. Essa semana a gente vai analisar aí a história do teatro, certo? Desenvolvimento do teatro, como foi que essa atividade artística se desenvolveu no Ocidente, ok? Quando a gente fala de teatro, a gente geralmente remete à Grécia, não é? Mas hoje a gente vai entender por que a gente sempre cita a Grécia quando vai falar de história de teatro. Ok? Vamos começar então. Hoje são 17 de outubro, segunda-feira. Roteiro da aula: teatro elisabetano e renascentista. Nós falamos de teatro, da origem do teatro na aula passada, né? Eu estava aqui dizendo que a gente ia ver o desenvolvimento, a origem, mas a gente já viu. O que a gente vai ver agora é como esse teatro se aconteceu, né? Se desenvolveu durante o período elisabetano e renascentista. Nessa aula a gente objetiva identificar e compreender os elementos de composição cênica, sua história e desenvolvimento, né, como gestos, sonoridades, ambientes, iluminações, arquitetura e espaços públicos. No finalzinho, resolução de uma questão. Vamos lá então? Referência imagética sobre o Renascimento. Rainha Elizabeth, a proposta, né? Ops, lá vai de novo. Marca texto, cor vermelha. A proposta, né, da edificação teatral naquela época. Só fazendo uma introdução, né, sobre Renascimento. Que período foi esse? Vamos adicionar isso à história. Vamos criar aqui, né, uma compreensão temporal desse processo. Renascimento é o período histórico, artístico, cultural que aparece logo depois da chamada Idade Média, certo? A gente vai ter aí de 476 depois de Cristo até 1453, um período chamado de Idade Média, onde a gente teve a queda do Império Romano do Ocidente, a ascensão do Império Romano do Oriente e a queda desse mesmo Império Romano do Oriente em 1453. Nesse período, na Europa, a Igreja Católica e a religião cristã foi o peso mais importante sobre a sociedade naquele tempo, ditando tudo sobre comportamento, religião e a maneira que as pessoas deveriam viver. Nesse processo, o teatro sofre uma diminuição da produção criativa, porque todo o foco para o teatro durante a Idade Média foi religioso. Okay? Passada a Idade Média, passados quase 1000 anos, vem um período de ascendência sobre a ideia do ser humano enquanto peça também importante na criação divina. Aí aparece o humanismo, aparecem outras definições ideológicas que vão trazer o renascimento. Mas chamado assim por quê? Porque ele vai trazer de volta os valores greco-romanos, né, os valores clássicos. Ok. Esse é o chamado período renascentista. O que acontece nesse período enquanto teatro? Bom, o teatro renascentista é aquele produzido durante o período do Renascimento que teve início na Itália no século XV. Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, como eu falei para vocês, o teatro medieval não é que ele possuía um caráter mais religioso, ele só possuía um caráter religioso. Não podia fazer outra coisa além, não é, de peças que tratassem do conteúdo bíblico, certo? Aí vem o teatro renascentista, que diferente desse, né, apostou no teatro popular de caráter cômico e burlesco e na exploração de variados temas. Então, enquanto o teatro medieval, que estava perdendo espaço com o advento do Renascimento, enquanto ele lidava com temas religiosos, o teatro renascentista ia atrás de comicidade,
e variados temas. A religião passou a ser apenas mais um tema dentro da representação teatral no Renascimento. Certo, colegas? Bom, esse teatro se desenvolve em diversos países europeus, na Itália, na Inglaterra, na França e na Espanha. E, no entanto, muitos países ainda apresentavam um teatro erudito e religioso de influência medieval. Fora a Itália, Inglaterra, França, Espanha, os outros países, eles ficaram ainda dentro de uma representação teatral mais erudita, certo? O que é isso, professor? É o contrário de popular. Olha só. O teatro popular apresenta textos mais simples, com um direcionamento, né, mais uma interpretação mais direta para o povo não estudado entender melhor, né, o que está sendo representado lá. E o teatro nos outros países, nessa época, fora esses que nós citamos, mantinham um teatro menos popular, né, mais erudito, e de caráter religioso, certo? Por causa da influência medieval ainda. Isso na transição. Okay? Então esse aqui era o aspecto histórico de como o teatro do Renascimento, né, começou a ser ativo. Bom, se a gente tem uma representação teatral de uma época, é porque existem pessoas que estão escrevendo, produzindo com essas novas características. Então, artistas e obras do teatro renascentista, entre artistas, né, autores e obras e artistas do teatro renascentista, nós vamos destacar aqui na Itália o senhor Nicolau Maquiavel, que foi um dos dramaturgos mais importantes do período. Ele vai se destacar com a sua comédia em 5 atos, né, publicada em 1524, chamada Mandrágora. Comédia. Então a gente já vê aqui um caráter cômico mais popular. Nicolau Maquiavel, ele não é conhecido somente pelas obras teatrais. Aliás, ele é mais conhecido por outras obras do que pelas obras teatrais. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, que não é uma obra teatral, ok? E vai tratar de questões políticas. Vai analisar o processo de controle político, principalmente dos senhores feudais, né, dos reis. E aí ele estabelece, até para o estudo moderno, contemporâneo, certo? As análises sobre política até hoje são consideradas na obra do Maquiavel, certo? Ele foi bastante criticado por causa dessa obra, mas ele vai se destacar entre os menos eruditos, né, entre a população menos culta, né, sobre sua obra de teatro, né, com a comédia Mandrágora. Outro que se destaca aí, na Inglaterra, o teatro elizabetano, né, foi desenvolvido junto à fase do Renascimento italiano, e as peças de Shakespeare vão marcar decisivamente, né, o período das quais se destacam Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão, etc. Quem nunca ouviu falar do Shakespeare? É um nome bastante popular dentro da produção teatral, histórica. Ele vai trazer de volta o caráter, por assim dizer, clássico, certo? O que ele vai trazer, olha, as tragédias e as comédias. As tragédias e as comédias nós vimos aonde? A gente viu que elas são características de qual teatro? Do teatro grego. Beleza? Então, no teatro grego, tanto as grandes ações dos personagens principais das obras, né, passavam por um perrengue danado para poder aprender uma lição, né, que era chamado de tragédia, como a comicidade, né, era característica bastante peculiar daquele tipo de teatro. Aí, como eu falei que o Renascimento estava trazendo de volta os valores
greco-romanos, é normal que o Shakespeare vá se sentir influenciado em trazer de volta também essas características. Esse período na Inglaterra, aqui a gente falou do Maquiavel na Itália, o Shakespeare na Inglaterra. Nesse período é que vai ter essa fase do teatro que eles vão chamar de teatro elisabetano. Porque a Rainha Elizabeth, naquela época, a primeira, ela entendeu que se ela não tivesse uma simpatia com o povo, não ia ficar legal dela governar. Ela ia governar sobre uma mão de ferro muito pesada e tal. Ela preferiu atender alguns anseios da população através do teatro, através, né, dessa manter o povo entretido. Quando eu falei de teatro grego, de teatro romano na aula passada, a gente viu que alguns imperadores de Roma, foi o que eles fizeram. Eles instituíram uma política chamada de pão e circo. No latim lá, né, panis et circenses. Para quê? Bom, manter o povo entretido e de barriguinha cheia ajudava, certo? Na hora de governar, porque você ganha popularidade e fica tranquilo, sem se preocupar com revoluções muito graves. Nesse repensar sobre esse processo, a Rainha Elizabeth pega e faz uma coisa parecida, né? Monta vários teatros em Londres. O mais famoso deles, a gente vai ver, é o The Globe, né, o teatro circular, e coloca ali autores populares, né, para ficarem produzindo nesse momento aí, certo? Então, esse período chamado teatro elisabetano. As obras do Shakespeare são conhecidas no mundo inteiro. Romeu e Julieta, aquela que é uma tragédia, né, porque os dois, para quem não leu, né, o spoiler, os dois morrem. Macbeth, Hamlet. Hamlet é aquela em que o ator está segurando uma caveira e pergunta: ser ou não ser? Pergunta não, né? Faz a reflexão. Ser ou não ser, eis a questão. É uma frase muito famosa dentro do meio, né, do teatro. A Megera Domada, que é uma história que deu espaço para a criação de muitas outras histórias adaptadas a ela. Um exemplo, gente, é a novela O Cravo e a Rosa, da Rede Globo de televisão, que passou de novo, né, numa edição especial. Acabou há um mês, mais ou menos, eu não sei. Mas ela estava passando de novo na TV. Certo? Aquela história lá do Julião Petrúquio com a Catarina foi inspiração, né, foi inspirado na obra A Megera Domada, do Shakespeare. Mais uma, né, porque essas obras dele dá pano para manga para muita gente sair fazendo adaptações. E Sonhos de uma Noite de Verão, né, estudado em tudo, enquanto que a escola, no Fundamental 2, é sobre um sonho. Essa é uma obra fantasiosa, com vários personagens fantásticos. Então esse nome é importantíssimo no teatro. Naquela época, Shakespeare, William Shakespeare. A gente falou da Itália, da Inglaterra, agora vamos à Espanha. Na Espanha, o teatro renascentista vai florescer a partir do século XVI. Aí tiveram destaques alguns dramaturgos, né? Miguel de Cervantes, com a sua tragédia O Cerco de Numância, e Fernando de Rojas, né, e a peça A Celestina. E também o Pedro Calderón de la Barca, com a obra A Vida é Sonho. Só lembrando aqui que o Miguel de Cervantes deve ser conhecido aí de vocês pelo livro Dom Quixote de la Mancha, que é a obra acho que de maior referência do trabalho do Miguel de Cervantes, né, o Dom Quixote. Esses três autores, eles são importantes também por quê?
olha só, na construção de uma linguagem nacional, ou seja, de uma língua nacional, de um idioma, certo? Escritores marcam a sua passagem pelo mundo e por esses idiomas, meio que ditando, não ditando, mas assinalando regras referenciais para esse idioma, chamado idioma moderno. Então, tanto o Maquiavel, italiano, que é referência para o idioma italiano moderno, os escritos deles são referências para o desenvolvimento do italiano moderno, quanto William Shakespeare, os escritos deles são referências para o idioma inglês moderno, e o Miguel de Cervantes vai ser também referência para o espanhol moderno, certo? Por causa das inovações, né, e da maneira com que eles escreviam. A França vai ficar com o outro dramaturgo, né, Molière, tanto que essas línguas elas recebem as seguintes referências, né? Francês, a língua de Molière; espanhol, a língua de Cervantes; inglês, a língua de Shakespeare, e por aí vai. Quem é que a gente tem no Brasil que tem essa mesma referência? Qual é o autor brasileiro sobre o qual a gente constrói a égide, né, do idioma português falado no Brasil? Lembra? Machado de Assis. Machado de Assis é considerado tão bom no processo de escrita, né, da construção da língua portuguesa falada no Brasil, que em alguns países, na França, por exemplo, ele é considerado melhor do que alguns autores franceses em termos de domínio, né, de uma língua. Mas vamos lá. Continuando aqui. Características desse teatro renascentista. As principais características do teatro desenvolvido durante o período da Renascença vão ser antropocentrismo humanista. Vamos explicar aqui cada um devagarinho. Antropo, pessoa, gente, né? Centrismo, então, o ser humano no centro. Humanista, porque não adianta só ter as pessoas no centro da discussão, né, como peças importantes da sociedade, sem considerar essas mesmas pessoas, né, como o que são, né, seres humanos. Então, além de haver de voltar a ter importância o ser humano na sociedade, professor, e não era importante não. Gente, na Idade Média, tudo era religião. Absolutamente tudo. Hoje em dia, as pessoas seguem as suas orientações religiosas e elas defendem com fé, né, com os olhos fechados, bate no peito e diz que confia e tem fé, mas numa aproximação muito mais espiritual, certo? Do que geral, do que total. Na Idade Média, tomar banho, se limpar, era considerado pecaminoso. Então, era tudo mais físico do que exatamente espiritual. Então, o ser humano acabava sendo colocado ali de lado. Só o espírito, apenas o espírito, era levado em consideração. Enquanto vivo, enquanto ativo, o ser humano era só uma peça do jogo divino. Então, essa ideia de trazer a importância do ser humano enquanto pessoa viva e com aspectos, né, de consideração humana, foi aparecendo com o Renascimento. E o teatro vai abraçar isso aí, antropocentrismo humanista. Aqui vem também, nesse antropocentrismo humanista, a ideia de indivíduo. Na Idade Média, as pessoas eram apenas a massa, o rebanho, conduzido pelo pastor, que no caso era o Papa, certo? E que deveria ser levado para todo lado que o Papa quisesse, em todos os aspectos. Quando se instaura a importância de um indivíduo como pessoa, aí até melhora a relação, a vivência, a vida, a qualidade de vida dessa pessoa melhora bastante. Começam a se questionar sobre escravidão, né, se aquilo é certo, se não é, então as coisas vão mudando. Relação de trabalho, patrão, empregado, essas coisas todas vão se desenvolvendo a partir daí.
No teatro, os textos são improvisados, certo? Nem sempre. O texto é escrito, não é que o texto seja totalmente improvisado, mas ele aparece, né? Ele é escrito, ele é constituído, mas no momento da interpretação, aqui e ali, eles vão colocando improvisações para ir atendendo aquele público, né, em que eles estão se apresentando no momento. A linguagem vai ser mais próxima do popular, então não vai ser uma linguagem erudita, estudada, né, estruturada, vai ser uma linguagem ali colocada no meio de quem está mais ali próximo, né, do povo. É uma linguagem coloquial, mais simples, sem muitos arrudeios. O caráter vai ser popular e cômico. Por que cômico? Para as pessoas, tanto da Idade Média, saindo da Idade Média, quanto no início do Renascimento, o interessante era ficar relaxado. Era interessante ficar relaxado, sorrir das coisas, encarar os problemas com outra visão. Então a comicidade traz esse processo e cria, né, público. Cria público. A gente está falando aqui de uma atividade que precisava, certo, de uma remuneração. E que estava crescendo. Então, quanto mais público, melhor. E as pessoas se identificavam com as peças mais cômicas. E enchia de gente. Então, era interessante um caráter popular e mais cômico. E temas diversificados. Não se gostava, o pessoal não gostava muito de ficar vendo a mesma coisa sempre, porque eles já passaram quase 1000 anos fazendo isso. Geração após geração, gerações após gerações, vendo os mesmos temas, que eram os temas religiosos. As pessoas já sabiam de cor e salteado as coisas. Okay? Apesar de alguns desses temas ainda emocionam até hoje. Como assim? Tudo era retratado, toda a história bíblica era retratada. O que ficou para hoje? Aqueles que consideravam mais importantes e que realmente caíram no gosto do público, nesse sentido de que eles acharam importante ser relembrado. Aí a gente vai ter a encenação da Paixão de Cristo, tanto que no Brasil, o Brasil é o maior país católico do mundo ainda. A ascensão do que a gente chama de protestantismo, não é, que é a igreja evangélica, é muito grande. A gente observa isso das últimas décadas para cá. Mas ainda é o maior país católico do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é no meio católico que existem essas interpretações, né, da leitura da teatral, né, da Paixão de Cristo. E no Brasil nós temos 3 grandes interpretações do mesmo tema. Em Pernambuco, em Floriano, 2 são no Piauí, e outra aqui no bairro Monte Castelo, aqui em Teresina. É uma história que já foi contada e recontada milhares de vezes, milhões de vezes, mas que sempre emociona, sempre leva as pessoas a uma reflexão, então ela é sempre repetida. Essas aí ficaram, mas houve uma diversificação maior dos temas em relação. Certo? Passaram também a não ter temas somente religiosos. Uma discussão acerca da sociedade também apareceu, beleza? Então temos aqui antropocentrismo humanista, textos improvisados, linguagem coloquial, caráter popular e cômico e temas diversificados. Acontece que durante o processo de desenvolvimento desse teatro renascentista, na Itália, mais precisamente, vai aparecer um teatro chamado de Commedia dell'arte, que vai estruturar o teatro e vai legar características que até hoje a gente vai ver na TV, no cinema, em termos de construção de personagens. Aparece na Itália a comédia ou commedia dell'arte, ou comédia de arte, certo? Ou comédia de teatro. Características, vamos lá. Comédia dell'arte, escrita desse jeito, assim, com 2 M's, 2 L's, etc., é uma das vertentes do teatro renascentista.
Você tem aqui todo o teatro renascentista, como eu falei para vocês até 2 slides atrás, e aí segue um bracinho, né, diferenciado, essa vertente, que a gente vai chamar, na Itália, que a gente vai chamar de comédia dell'arte. Okay? Que esteve oposto, né, aos ideais clássicos que surgiam nas artes durante a época da Renascença. Como assim oposto? Mesmo com as características inovadoras do teatro renascentista, a comédia de arte vai ser ainda mais popular. E caráter religioso não vai ter, de jeito nenhum. O teatro renascentista vai seguir ainda, né, apesar de todas as inovações, ele vai seguir ainda com o processo, né, de reconhecimento da importância da representação dos temas religiosos, mas a comédia de arte não, vai trabalhar exclusivamente com temas cômicos, do dia a dia e com característica popular, sem enfoque religioso. Por isso que ele é colocado aqui como que esteve oposto aos ideais clássicos, que vão surgir nas artes durante a época da Renascença. Ou seja, de caráter popular, porque atendia aos anseios do povo para os tipos de peça, né, teatral, itinerante, e aonde o povo estava. Era um teatro que saía de canto em canto, mesmo em locais onde eles não falavam a língua das pessoas, eles estavam lá. Professor, como é que as pessoas vão entender, e eu entender, como é que as pessoas entendiam o que eles estavam dizendo? Eles usavam alguns artifícios que eu vou explicar para vocês aqui com o decorrer da aula. Bom, esse tipo de teatro surgido na Itália no século XV veio contrapor o academicismo da época do Renascimento por meio de uma linguagem coloquial. Se no Renascimento a característica, já havia uma característica de linguagem coloquial, de caráter popular e cômico, na comédia de arte, ainda mais coloquial, ainda mais popular, certo? E nada acadêmico. Então, era um tipo de teatro essencialmente do povo. E a gente está lembrando aqui, é bom lembrar, né? E quando a gente fala de Renascimento, Idade Média e Renascimento, o povo não tinha acesso à educação. Aqui eu também não vou ser totalmente radical. Aqui e ali acontecia sim, né, de um plebeu, né, de um campesino, né, uma pessoa do campo, tivesse uma formação. Mas acontecia da seguinte maneira: quem ensinava era a igreja. Quando um pai ou a mãe queria que seu filho estudasse, ele meio que vendia esse filho para a igreja. Ou doava, né? Era melhor para eles que um filho. Porque naquela época era assim, você era filho de padeiro, você ia ser padeiro. Se era filho de ferreiro, você ia ser ferreiro. Se era filho de agricultor, você ia ser agricultor. Não existia mobilidade social, praticamente nenhuma. Aí, para fugir dessa situação, alguns pais doavam ou vendiam mesmo os filhos para a igreja, para eles aprenderem lá e seguirem a carreira eclesiástica. Okay? Mas a grande massa não sabia ler nem escrever. E na Idade Média, no Renascimento, saber ler e escrever equivalia mais ou menos a você ter hoje um PhD. Isso, um título de pós-doutor. Você vê que a importância que era ler e escrever, e aonde essa atividade, né, e como essa atividade de ler e escrever estava dentro das linhas de controle de poder da sociedade. Então a maioria das pessoas não tinha, a grande massa não tinha educação formal. E era nesse público que a comédia de arte estava focada. E também era uma questão de mercado. Você tinha uma companhia que escrevia textos para atender a população iletrada e conseguia dinheiro com isso, vários grupos apareceram.
certo? Para atender esse mercado aí. Aí nós estamos vendo aí mudando de posição toda vez essa figura, são as máscaras. A principal característica visual da comédia de arte é o uso de máscaras, e a gente vai tratar disso também com mais aprofundamento já já. Bom, os atores apresentavam os textos de dramaturgia em locais públicos, o que fez a comédia de arte, né, se aproximar em partes do cenário do teatro medieval. Como assim? Porque no teatro medieval as peças também eram apresentadas assim em locais abertos, certo? Não tinha nos adros da igreja. O adro da igreja é aquela parte da frente, a gente vai chamar de pátio. Tá? Nas praças eram representadas as peças religiosas. E o teatro de comédia de arte vai fazer o mesmo. Então, fazendo isso, eles se aproximam um pouco, né, desse teatro medieval. Entretanto, os temas não possuíam o caráter religioso que possuía o teatro medieval, mediados lá no medievo, pela forte influência da igreja. Ou seja, aquilo que eu falei antes, teatro de comédia de arte não tinha caráter religioso, ok? Características. A grande diferença entre a comédia de arte e o teatro que estava sendo produzido na Renascença é justamente o caráter popular que ele possui. Vamos fazer aqui um comparativo. Música popular brasileira, MPB, anos 70, 80. É considerado até hoje, e já era considerado naquela época, né, música da universidade. Por causa do tipo de letra, né, por causa do público, considerado assim um público mais erudito. E a música popular, naquela época, foi chamada de música brega. Porque não era erudita, porque não era acadêmica. O público eram as pessoas mais comuns, mais simples. E a linguagem da chamada música brega também era mais direta, falava de coisas do dia a dia que acontecia com aquelas pessoas. Com as pessoas do dia a dia. Certo? Relacionamentos, briga de casal, paixões desabridas e tudo mais. Então a gente vai ter aqui o teatro renascentista mais ou menos como uma MPB, certo? Que apesar de todas as revoluções, ficou ali mesmo focado no pessoal mais erudito, embora procurasse uma linguagem popular. E o teatro de arte, da comédia de arte, como se fosse a música brega daquele tempo. Bom, enquanto o teatro renascentista estava apoiado nos ideais clássicos, a comédia de arte esteve oposta ao modelo erudito. Além de seu caráter popular, ele era também itinerante, ou seja, a companhia teatral apresentava em diversas cidades. E quando eles não falavam a língua do local, como é que eles faziam para apresentar os textos? Eles usavam mímica. Mímica e pantomima. Pronto, estava resolvido. Muitas companhias teatrais fizeram sucesso atraindo o público, até mesmo os da alta classe, olha aí. Até o pessoal de alta classe tinha interesse, tinha curiosidade e ia lá para ver as peças. As companhias que mais se destacaram foram Gelozzi, Confidente e Fedeli. Tá todos aí os nomes em italiano. São nomes próprios, então a gente não traduz, tá? Bom, seus atores se apresentavam em locais públicos, sejam nas ruas ou praças. Os palcos eram improvisados e o esquema de apresentação estava baseado na improvisação e espontaneidade de seus atores. Aqui, sim, a improvisação era direta, o tempo todo. Como é que eles faziam essa improvisação? Dependia do público e do local. Se estavam discutindo um tema político, antes de chegar na apresentação, quando a companhia chegava na cidade, ela já se preocupava em se inteirar do que estava acontecendo, para poder fazer crítica, para poder fazer brincadeira em cima do processo todo. Então eles iam adaptando isso aí.
e os textos iam sendo improvisados. E a espontaneidade. Imagine uma apresentação em que os atores, né, eles ficam muito presos à questão da interpretação plástica de um personagem. Você nota que a pessoa está interpretando. Então isso era quebrado no teatro de comédia de arte. E até ajudou bastante, né, o teatro contemporâneo. Porque se você pega, e logicamente as outras mídias, como TV e cinema. Se você pega a representação de um filme, não vou falar de filme, não vou falar de televisão. Se você pega a interpretação de um ator, de uma atriz, numa novela brasileira, ele vai ser mais próximo de uma questão, né, mais espontânea do que de uma novela indiana ou mexicana. Eu estou sendo preconceituoso? Não, isso é uma característica. A representação da interpretação no México e na Índia, o enfoque é na dramaticidade do momento. Então aquilo precisa aparecer na cara do ator, da atriz. Com toda aquela coisa meio forçosa. É para ser daquele jeito mesmo. Certo? E muitas vezes isso acontece também na novela brasileira. É a maneira de contar a história, certo? Vejam alguns filmes e algumas novelas indianas para vocês terem essa ideia, certo? O foco está no tempo do drama. E o drama é muito maior em representações mexicanas e indianas do que brasileiras. Ok? No caso da espontaneidade, né, isso traz para o cinema uma característica contemporânea também. Bom, por esse motivo ficou também conhecida pelo nome de comédia all'improvviso, né, ou comédia do improviso. Pelo próprio nome, né, como está identificado aqui. Agora vem os personagens. Esse tipo de estruturação de uma peça teatral em personagens é importante porque a formação desses personagens na comédia de arte vai trazer referências importantíssimas para a construção de personagens do teatro moderno, contemporâneo e mesmo da TV e do cinema. Certo? Então, os personagens que faziam parte das comédias desenvolvidas pela comédia de arte eram caricaturados, tipificados e estereotipados. Professor, o senhor acabou de falar em espontaneidade e agora aqui já está dizendo que o povo era caricaturado, tipificado e estereotipado. Isso é a personificação do personagem, não como ele fala. A interpretação é mais espontânea, mas a personificação do personagem, olha o nome, nomes muito parecidos, personificação da personagem. Eram caricaturados, tipificados e estereotipados para haver uma identificação mais rápida. Eles estavam divididos em 3 grupos. Os apaixonados ou enamorados, os criados e os patrões. Aí a gente já vê imediatamente, né, uma situação de análise de classe. Tinha um patrão, tinha criado e tinha um pessoal que se apaixonava. Essa escolha era assim por quê? O dia a dia das pessoas é isso. Naquele tempo mais ainda. Relação patrão-empregado, que era o dia a dia desse povo mesmo, trabalhava para alguém, e a sua vida amorosa. Certo? Os enamorados estavam dispostos ao casamento e não apresentavam uma postura cômica. Então a questão do amor, né, do relacionamento, era levada um pouquinho mais a sério do que o restante. Os criados eram aqueles que possuíam baixa renda. Mudou alguma coisa? E já os patrões, também chamados de velhos, eram as pessoas que apresentavam melhor situação financeira. Note que os personagens mais populares eram os Zanis. Quem eram esses Zanis? Eram personagens trapaceiros, cômicos, malandros e criativos. Dessa categoria de Zani, merece maior atenção o Arlequim. Além dele, outros Zanis se destacaram.
Aí um monte de nome em italiano. Pulcinella, Pedrolino, Brighella, Temelino, Nepolino, Fagotino, Trufaldino, Pasqualino, Bertolino, Tortellino, dentre outros. Essa definição aqui em ino no final é um diminutivo. Ok? O efeito cômico se dava justamente pela atuação de seus personagens. Ou seja, era a interpretação deles que dava o efeito cômico. Agora vamos aqui os principais personagens da comédia de arte. Quais são? Vamos ao Arlequino. É a principal figura da comédia de arte, a principal. O Arlequim, ou Arlequino, era um servo e palhaço. Atrapalhado, né? Atrapalhado, ágil e malandro. Esse personagem se cristalizou no teatro, na interpretação, na televisão, no cinema. Quando você vê um personagem que tem essas características, vá puxando o fio que você vai dar lá no... vai acabar encontrando referências no Arlequim. Exemplo. O filme... Aliás, a série que depois virou filme, chamada minissérie, né, chamado O Alto da Compadecida, da obra do Ariano Suassuna, né, dirigido pelo Miguel Arraes, ele traz o personagem esqueci o nome do personagem. Não é o Chicó, o amigo do Chicó, o João Grilo. Professor, não viu o filme, não? O João Grilo. O que o João Grilo é? Ele é um servo. É um serviçal, está ali sempre servindo alguém, procurando emprego. É um palhaço atrapalhado. Está fazendo graça e se atrapalhando o tempo todo. Ao mesmo tempo, o João Grilo é o quê? Ágil e malandro. Então, é uma construção de personagem que vai ter o seu espaço na história pela eternidade. É uma observação da própria sociedade transformada em personagem aí. Que nasce dessa diferença de classes, certo? E da relação de patrão e empregado. Beleza? Por isso que eu digo que eu comecei a dizer e continuo afirmando que a comédia de arte, né, vai lançar referências importantíssimas para a interpretação contemporânea. Arlequim, que tem o seu par, a Colombina. A Colombina era uma criada graciosa, inteligente, ágil e habilidosa. Trata-se da única criada feminina, que é a namorada do Arlequim. Era também reconhecida pelos nomes de Esmeraldina, Diamantina, Pasquela, Ricciolina, Coralina, Argentina e Franceschina. Esse monte de nome, mas aí o que fica? Colombina. Olha só. Ainda como referência o filme O Alto da Compadecida, lá eles fazem uma pequena adaptação. O amigo do João Grilo, o Chicó, também tinha essas características aqui, né, de atrapalhado, não tão ágil e nem tão malandro quanto o João Grilo, mas um servo, né, e meio atrapalhado. Aqui ele coloca a namorada do Arlequim, não é? Aí lá no filme eles vão fazer uma adaptação e a menina, que apesar de não ser serva no filme, mas tem essas qualidades da Colombina, e de se enamorar por um personagem com as qualidades com as características do Arlequim, é a filha do fazendeiro, que acaba se apaixonando pelo Chicó, né? E eles ficam juntos. Ela também lá, habilidosa, ágil e inteligente. Tanto que no final ela acaba perdendo o posto, né, de herdeira da fazenda. E aí meio que o autor devolve para ela a característica que ela tem de serva no final. E esse tipo de personagem a gente observa em qualquer outra peça ou construção, né, obra literária feita a partir das influências do teatro comédia de arte. Ops.
Aqui as máscaras, a gente falou. Tem outros, viu, gente? Outros personagens que vão ter. Eu destaquei aqui o Arlequim e a Colombina, mas a gente vai ter os velhos, né, os vecchio. Eles têm características de serem sempre mandões e rabugentos, né? E são interpretados com papéis de advogados, médicos, e estão sempre perseguindo, né, os serviçais. E as máscaras? Além do figurino colorido de seus personagens, a comédia de arte possuía uma característica muito peculiar: o uso de máscaras. Geralmente, os que não utilizavam máscaras eram os enamorados. Por quê? Porque na interpretação dos enamorados, eles estavam ali com a cara limpa para encarar o próprio personagem, para passar para o público uma identidade mais próxima deles, sem esse peso de uma característica muito, muito pesada em termos de caricatura. Então, eles não eram personagens caricaturados, os enamorados, certo? Já os outros tinham essa característica. Por quê? Porque eles precisavam dessa marcação, né, para a interpretação. Bom, outra característica é que as companhias de comédia de arte eram familiares, eram formadas por pessoas da mesma família. E o que é que isso trazia para eles? Que características trazia para eles? Cada ator ficava cativo de um personagem. Ou seja, eles interpretavam o mesmo personagem a vida toda. E isso dava condições deles conhecerem profundamente os seus personagens, a ponto de facilitar e muito a questão do improviso, certo? Do texto improvisado. Se eu faço o mesmo personagem durante anos a fio, eu passo a conhecer as características, o jeito, né, a maneira de interpretar esse personagem, então eu posso dar a ele falas novas, improvisar sem perder o jeitão do personagem. E esse jeitão, ele é um tanto abstrato para a maior parte do público, mas para quem faz, para quem interpreta, é uma coisa mais forte, é um sentimento mais forte. E essa coisa de pegar o jeito acontece, vou dar um exemplo aqui, meio longe dessa questão teatral e próxima dos quadrinhos. A gente tem aí o Maurício de Souza com a Turma da Mônica, né, que trabalha com essa ideia desde 1965, ou 68, se eu não me engano. E ele há muito tempo que ele mesmo não desenha os próprios personagens, né? Isso aí é feito por outros artistas e tal. Menos um. O único personagem, só o Maurício que desenha, é o Horácio, aquele Tiranossauro Rex, né? O dinossaurozinho que tem os braços curtinhos. Pois é. E ele explica dizendo, né, o Maurício explica dizendo que ele ainda desenha porque nenhum outro artista pegou o jeito do Horácio. Então, é esse jeito, essa maneira que parece um tanto abstrata, certo? Subjetiva, é que também se coloca aí para a interpretação de personagens específicos, dos quais você precisa pegar o jeito para interpretar. Ok? Então eles faziam isso, interpretavam por toda a vida esses personagens, depois passavam, né, a batuta para outra pessoa e ia aprendendo com esse ator que já fazia esse personagem, né, os jeitões, né, os trejeitos, as caricaturas daquele personagem para tomar a sua vez. Na hora de fazer uma interpretação em lugares onde eles não falavam a mesma língua, o fato de você dominar as características daquele personagem por toda a vida facilitava na hora também de fazer as interpretações com mímicas, né, e pantomimas. Certo? Então as máscaras serviam para isso. Sem falar que essas máscaras elas têm raiz lá no teatro grego, certo? De identificação de personagem, certo? De construção plástica, né, da aparência daquele personagem e por aí vai. Vamos exercitar? Vamos nos fazer perguntas agora. Eu trouxe
Quantas questões? Uma, duas. Isso, duas. A comédia de arte, vamos lá aqui a primeira. A comédia de arte em português, né? Comédia dell'arte, é uma forma de teatro que nasceu na Itália e se desenvolveu no Renascimento entre os séculos XVI e XVII. Julgue as seguintes afirmativas. Aí nós temos aqui 3 afirmativas. A primeira diz que o que mais caracteriza essa linguagem são os personagens e suas máscaras. A segunda diz que também era conhecida por outras denominações, como comédia do improviso ou comédia dos criados. E a terceira afirmação fala: as personagens são figuras bem definidas. Cada ator era especialista em determinado personagem e o representava durante toda a sua vida. Então, são corretas quais afirmativas? A 1 e a 2, como está na letra A 1 e a 3, como está na letra B, a 2 e a 3, como está na letra C, ou todas elas estão corretas? Vamos ver aqui de novo. Os personagens são figuras bem definidas? São. Coloquei aqui para vocês que elas são bem definidas, elas são bem estereotipadas, bem marcadas. Cada ator é especialista em determinado personagem e o representava durante toda a vida, ou o que eu acabei de falar ao fechar a aula sobre comédia de arte. Então a terceira está certa. Se a terceira está certa, pode ser B, C ou D, né? Então a letra A está descartada. A segunda diz, também era conhecida por outras denominações, como comédia de improviso ou comédia dos criados. Eu falei lá no início da explicação que a comédia dell'arte também era conhecida de comédia all'improvviso ou comédia do improviso. E tinha outras denominações também. Então está certa também a segunda. Se está certa a segunda, então pode ser a letra C ou a letra D. E a letra A volta aqui para o jogo, junto com a letra B. Vamos ver se a primeira está certa também. O que mais caracteriza essa linguagem são os personagens e suas máscaras. O que a gente falou sobre os personagens? E eles são referências importantes a ponto de gerar toda uma influência para o teatro contemporâneo. E eles precisavam, por causa da estereotipificação e da caricatura, eles precisavam das máscaras. Então tá certo. Primeira tá certa. Letra D, né? Todas as afirmativas estão corretas. Beleza? Então vamos à próxima. Aqui é para dizer o que não está certo. A respeito do teatro elisabetano, é incorreto afirmar que. Incorreto. Letra A. William Shakespeare foi seu autor principal. Letra B. Era um teatro influenciado pela escola clássica francesa. Letra C. O palco possuía uma estrutura cilíndrica que acomodava 3 galerias de espectadores. Eita, 3? Letra D. The Globe, The Rose, Curtain e The Swan foram importantes edifícios teatrais construídos nesse período. O que a gente pode dizer que está errado? Bom, o William Shakespeare, por causa da relação que ele tinha com a rainha Elizabeth, definido ali nos textos, né, nas obras teatrais dele, ele foi o principal nome mesmo, certo? Do teatro elisabetano, ali do período elisabetano. A letra A está correta. Era um teatro influenciado pela escola clássica francesa? Gente, o tipo de teatro, em termos físicos, né, de influência que chegou para toda a Europa, ele dividia o teatro assim, na forma do palco, certo? O palco italiano, que era um palco, desenhando aqui de cima, né? E aqui ficava a apresentação e a plateia ficava em volta disso, tá? Pronto, aqui é a plateia, muito parecido com o teatro grego.
plateia, né, e o palco, o ator se apresentando aqui na frente. O palco inglês, que era em forma de T, e a plateia ficava aqui em volta, certo? E umas referências do teatro grego, né, que também tinha essa aparência aqui, certo? Na constituição física. Mas na interferência, na influência de escrever o texto, da escritura do texto e da interpretação, certo? A força sempre foi italiana, certo? Então, não é verdade que a escola clássica teve influência ali no teatro elisabetano. O palco possui uma estrutura cilíndrica que acomodava 3 galerias de espectadores. Aqui ele estava falando do The Globe, isso é correto. E aqui os principais, né, construídos foram exatamente o The Globe, o The Rose, o Curtain e o The Swallow. Então fica a letra B como incorreto. Esse teatro não era influenciado, né, pela escola clássica francesa, de jeito nenhum. Ok? Então tá aí, essa foi a nossa aula sobre o teatro renascentista e elisabetano. Obrigado pela participação e acompanhamento de vocês. Uma boa semana para todo mundo, um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau!